E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Francisco Rodrigues e canal Teologando. Dessa vez nós vamos estudar sobre quais as características de uma seita herética. O que caracteriza uma seita herética? Se você faz parte de um movimento ou um grupo e se identifica com as características que nós vamos apresentar aqui nesse vídeo, corra, sai fora, se distancie desse lugar, porque não passa de uma seita herética, perigosa para o seu destino eterno. Mostraremos 4 características comuns nas principais seitas heréticas conhecidas. Vamos lá. Em primeiro lugar, sua fonte de autoridade não é somente as Escrituras Sagradas, não é somente na Bíblia que eles se baseiam para criarem as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Alguns deles têm os escritos de seus fundadores como tão inspirados quanto a Bíblia. Outros ensinam que a Bíblia só pode ser entendida através da mediação do seu fundador ou da diretoria da sua instituição. Outros dizem ainda que os escritos do seu fundador ou o corpo doutrinal de sua organização é tão inspirado quanto a Bíblia Sagrada. Tem também aqueles que se baseiam em doutrinas de espíritos e que esses ensinamentos, que essas doutrinas dos espíritos são codificadas pelo seu fundador, pelo seu líder. Em alguns casos já falecido, que deixaram escritos. Então essa é a primeira característica de uma seita. Elas não é somente a Bíblia Sagrada a sua fonte de autoridade, ok? A nossa resposta é o seguinte: o apóstolo Paulo deixa claro que somente as Escrituras Sagradas é que tornam o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. É o que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Logo, somente na Bíblia encontramos a fórmula da vida eterna, que é o que? Crer em Jesus. Ok? Vamos ler o texto de 2 Timóteo 3,15. Isso é Paulo falando para Timóteo, dizendo assim: pois desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia é absoluta e verdadeira em afirmar que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Aí temos textos aí como João capítulo 5, versículo 39, Atos capítulo 4, versículo 12, Atos capítulo 10, versículo 43, Atos capítulo 16, versículo do 30 ao 31, Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 10, e por aí vai. Então essa é a primeira característica. Eles não têm somente a Bíblia Sagrada como escrituras inspiradas por Deus, certo? A segunda característica de uma seita herética é que ela tira algo da pessoa de Jesus. Subtrai algo da pessoa de Jesus. Alguns deles ensinam que Jesus foi apenas mais um fundador de uma religião. Não reconhecem Jesus como Deus, não reconhecem a humanidade de Cristo, tiram sua natureza humana dizendo que ele foi apenas um mestre, ele possuiu apenas um corpo aparente, ou fluídico. Negam também sua divindade. Chegam ao absurdo de dizerem que ele foi apenas um médium de Deus, E outros dizem que ele foi apenas um anjo. Então, essa é mais uma característica das seitas, subtraem algo da pessoa de Jesus Cristo. E a resposta para essa segunda característica herética é que a Bíblia ensina que Jesus é 100% Deus. Temos textos aí como
João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 20, versículo 28, Tito capítulo 2, 13, 1 João 5, 20 e mais e por aí vai. Tem muitos textos afirmando claramente que Jesus é 100% Deus. E a Bíblia também diz que Jesus é 100% homem, ok? Então, a Bíblia também deixa claro isso, Jesus é 100% homem. Lá em Lucas 2, 7, ele nasceu como homem. Lá em Lucas 2, 52 diz que ele cresceu como homem. Lá em Mateus 4, 2 diz que ele teve fome. Lá em João 19, 28 diz que ele teve sede. Comeu, bebeu, como está escrito lá em Mateus 11, 19, Lucas 7, 34. Dormiu, como está lá em Mateus capítulo 8, versículo 24. Ou seja, ele era 100% homem e 100% Deus. E para aqueles que dizem que Jesus era apenas um anjo, lá em Hebreus 1, 6 diz que os anjos devem adorar a Jesus. Então, como ele poderia ser anjo? Se a Bíblia mesmo diz, o próprio Deus diz que os anjos deviam adorá-lo. A terceira característica de uma seita pelo menos uma das mais comuns, né? É que eles acrescentam algo à salvação. Para elas, somente Jesus não basta. Ou seja, para elas, crer em Jesus é importante, mas não basta. Tem que também cumprir as leis estipuladas pela sua própria organização, sua própria instituição. Se não obedecer aquelas leis, mesmo crendo em Jesus, não será salvo. Se não obedecer às leis do Antigo Testamento, mesmo crendo em Jesus, também não será salvo. Ou seja, sempre acrescentam algo à salvação. Outros ensinam também que o sacrifício de Cristo na cruz apenas ofereceu a oportunidade para que alguém possa alcançar a salvação por suas próprias obras. Ou seja, Jesus abriu o caminho, o resto é com o homem, o resto é com você. Ele apenas, morrendo na cruz, ele apenas abriu o caminho para a salvação. Um absurdo total. Então essa é a característica de se acrescentar algo à salvação. Somente Jesus não basta. É uma característica também que as seitas heréticas usam. E a resposta bíblica que nós temos para isso é que a Bíblia deixa bem claro que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de obras. É o que está lá em Efésios capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Praticamos obras porque somos salvos e não para sermos salvos. As obras são o resultado da salvação e não o seu agente. É isso que a Bíblia ensina. A quarta e última característica de uma seita herética é a divisão. Dividem a fidelidade dos seus adeptos para com Deus e sua organização, né? Ou seja, eles ensinam que não existe salvação fora do seu sistema religioso. Na verdade, essa característica, quase todas as seitas, principalmente as que são pseudo-cristãs, elas têm essa característica, né? A característica da divisão. Ou seja, eles ensinam que Deus revelou, em dado momento, revelou a seus fundadores, seus mestres, a verdade sobre o cristianismo para que o mesmo seja restaurado. Vivemos todo esse tempo e com erros, com desvios, e agora o nosso chefe, nosso líder, vai restaurar o cristianismo verdadeiro, primitivo. É aquele ai que é bem conhecido. E a resposta que nós temos para essa quarta característica está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. O criminoso que foi crucificado ao lado de Jesus entrou para o paraíso sem pertencer a nenhuma dessas seitas heréticas. Só esse texto já joga por terra toda essa heresia. O pecador é salvo. A Bíblia diz que o pecador é salvo quando ele se arrepende. É o que está lá em Lucas 13, 3. Certo? E aceitou Jesus como seu salvador pessoal e único. É o que está lá em Atos 16, versículo 30. Vamos ler Atos 16, 30 e 31. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então, o 32 também. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. A exclusividade de salvação pertence somente a Jesus Cristo.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou lá em João 14:6, capítulo 14, versículo 6. E a Bíblia deixa claro que não há salvação fora de Jesus. Atos 4:12 e 1 Coríntios 3:11. É isso aí, pessoal. Eis aí as características, as principais características das seitas heréticas, né? Então, se você pertence a um grupo que não crê somente na Bíblia, né? Eles acrescentam algo a mais do que a Bíblia para que alguém possa ser salvo, outros escritos, né? E tem os escritos dos seus fundadores como inspirados por Deus, como verdade absoluta. Sai fora, foge desse povo, porque são seita herética. Se ela tenta também tirar algo da pessoa de Jesus, diminuindo a divindade ou a humanidade dele, é uma seita herética. Sai dela, povo meu. Se ela acrescenta também algo para que a pessoa possa ser salva, se só Jesus Cristo não basta, sai dela, povo meu, é seita herética. Ou se ela divide a fidelidade de seus adeptos para com Deus e sua instituição, entre Jesus e sua instituição, sai dela. Dizem que não há salvação fora do seu sistema, sai dela, pois é uma seita herética. Saia do meio dela enquanto é tempo. Ok? Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. Não se esqueça de se inscreverem, dar o seu like aí, compartilharem, ativar o sininho e tudo mais como pede o figurino.